E aí, pessoal, descansaram, refletiram, pensaram sobre o que a gente falou aqui? Tá vendo que eu comecei o vídeo 2 no mesmo ponto em que a gente parou o vídeo 1 e continua ali ó, o meu emoji perguntando como é que eu vou equacionar esse trem? Como é que eu vou equacionar esse problema? E é uma dúvida que muitas vezes a gente tem. Mas vocês que foram alunos da Rural aqui, vocês que fizeram introdução à engenharia química comigo, que fizeram fundamentos com outros professores, sabem que a gente começa pelos balanços. E é exatamente aí. Mas qual é a grande ferramenta de fazer balanço? Princípio da homogeneidade dimensional. Quem não sabe o que é isso vai ver lá nas aulas de mecânica dos fluidos. De mecânica dos fluidos, hein? Tô lembrando aqui o meu primeiro momento. Vai ver lá nas aulas de introdução à engenharia química. Vocês sabiam que as minhas aulas de introdução à engenharia química que tratam do princípio da homogeneidade dimensional são assistidas em outra universidade? Eu tive essa notícia e fiquei muito feliz. Lá na Federal do ABC tinha gente precisando aprender a fazer o princípio da homogeneidade dimensional e achou as minhas aulas e gostou. Tá certo, né? Era um neto acadêmico, mas que valeu a pena receber essa notícia, valeu. Eu fico muito contente quando vocês dão um retorno. Quando vocês dizem para mim, olha, gostei, não gostei, faltou entender isso. Todo mundo que comentar lá, comentários decentes, bem organizados, bem educados, vai receber uma resposta decente, bem educada e legítima, tá? Daquilo que eu puder, daquilo que eu já souber, porque de vez em quando aparece uns e se que eu tenho que estudar o resto da vida para poder responder para vocês. Mas olha só, estamos aqui. Estamos aqui no princípio da homogeneidade dimensional, que vai ser a nossa grande ferramenta para equacionar. E aí a gente pensa lá, como é que são os balanços de grandeza conservativa mesmo? Agora, ó, vamos dar um passinho para trás, fazer uma revisãozinha curtinha assim de introdução à engenharia química e entender na forma diferencial, lembrando que forma diferencial eu tenho quantidade da grandeza por tempo, né, como dimensão das parcelas do meu balanço, já pensando em princípio da homogeneidade dimensional, mas os termos de um balanço na forma diferencial são 5. A gente pode colocar no primeiro membro ou no segundo, se quiser, mas né, a taxa de acúmulo, ou taxa da grandeza acumulada dentro do volume de controle, lembra, lá no nosso tanque vão ser 4 volumes de controles. Então nós vamos fazer 4 balanços desses. Então 4 volumes de controle, taxa de acúmulo ou da grandeza dentro do volume de controle, isso vai ser igual a quê? Aí é o que a gente consegue ver. A taxa de acúmulo é o que a gente recebe de resposta, é a resposta do que a gente consegue ver. O que a gente consegue ver? A gente consegue ver a taxa da grandeza que entra, que atravessa uma superfície de controle permeável e vai lá para dentro do volume de controle. A gente também consegue ver a taxa da grandeza que sai. Se você tem uma corrente de escoamento, se você tem uma saída, você está vendo sair. A gente também tem a taxa da grandeza que é gerada lá dentro, que aparece lá dentro. Mas como assim, professor? Pensa num produto. O produto entrou no seu reator? Não. Mas como é que ele apareceu lá dentro? O reagente virou produto, pronto. Taxa de geração. Né? A mesma coisa se você tem lá uma resistência elétrica, pum, liga, taxa de energia está aparecendo lá dentro. Tá? E a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. E a mesma coisa com a taxa de energia consumida, ou da grandeza consumida, que a gente está fazendo geral. Taxa da grandeza consumida. Então, 5 parcelas. Acúmulo é igual a entrada menos saída mais geração menos consumo. Em termos diferenciais, tudo quantidade da grandeza por tempo. E aí o que cada parcela dessa representa? Bom, vamos devagar com a história, até para a gente poder gerar o nosso vocabulário aqui. Não estou dizendo, gente, que esse nosso vocabulário aqui é geral, vai servir para todo mundo. Quando vocês forem fazer balanço para algum outro professor, pergunta assim, o que você entende por isso, professor? O que você entende por isso, professora? Mas, grandemente de consenso, a gente tem o seguinte, as taxas de grandeza que entra e de grandeza que sai são devidas a movimento macroscópico de matéria. Está entrando, na balança de massa isso fica mais fácil de ver, mas de energia e de quantidade de movimento também. Está entrando, portanto está levando massa, está levando energia, está levando quantidade de movimento para dentro do volume de controle. Está saindo matéria, então está saindo massa, está saindo energia e está saindo quantidade de movimento do volume de controle. São os termos macroscópicos, aquele que a gente bota o olhão e vê. Você tem lá a corrente de saída, você tem a corrente de entrada, você mede a vazão, você mede a temperatura dessas correntes que estão entrando ou saindo. Então, movimento. Tá? Eles existem se existir movimento de matéria para dentro e para fora do volume de controle. Já os outros, que inclusive vão precisar daquelas equações auxiliares que a gente viu no vídeo anterior, né, lá daquele slide do cubo mágico, os outros eles são em escala microscópica. São escala que a gente não vê com o olhão.
A gente sabe, infere, mede até o que está acontecendo como resultado, mas os termos difusivos. Escala microscópica, não é? O reagente vira produto por quê? Porque os átomos se rearranjam. Porque a molécula muda. Mas você vê? Eu não vejo. Bom, eu já não vejo coisa muito grande mesmo, né? Mesmo quando é macroscópico já está difícil para o velho ver. Mas o que é importante é o seguinte, é a escala microscópica. São chamados efeitos ou os fenômenos difusivos. Tá? Caracterizam a escala ali, ó, atômica, molecular, né? Uma superfície que está encostando na outra e aí transfere energia, mas sem transferir matéria. Tudo isso. Ou então, matéria que sem se movimentar a massa, ela vai escorregando ali, você pensa sempre naquele comprimidinho de permanganato que você bota e ele vai tornando toda a coluninha roxa. Está encaixado ali, nos fenômenos difusivos. O resultado disso, quer dizer, entrada e geração, fazem a quantidade da grandeza aumentar dentro do volume de controle. Saída e consumo fazem a quantidade da grandeza diminuir dentro do volume de controle. E aí, o resultado dessas 4 parcelas, o cômputo final dessas 4 parcelas é que dá o termo de acúmulo. Aí quem lembra de introdução à engenharia química, quando o acúmulo é zero de todas as grandezas, regime permanente. Se o acúmulo não for zero de umazinha que seja, das grandezas envolvidas, regime transiente. Mas essencialmente é esse o balanço. Para a gente ficar bem entendido, o termo de acúmulo é o resultado. É o balanço mesmo, né? Se você pensar numa conta bancária, mas isso aí está lá nas aulas de introdução, que a gente fez analogia com a conta bancária, eu não vou repetir aqui, porque senão fica muito repetitivo, mas o termo de acúmulo é o balanço na sua conta. Conta de massa, conta de energia ou conta de quantidade de movimento. E se fosse sua grana, seria o seu saldo. O resultado do que tem lá na sua conta depois que você depositou, depois do que você sacou, depois do que rendeu o juro, depois do que foi cobrado de taxas. Mas, para nós aqui, ó, vocabulário de métodos, entendimento de métodos e das minhas 3 disciplinas, vamos pensar o seguinte, os termos macroscópicos, eles só vão fazer sentido se eu tiver movimento de matéria para dentro ou para fora. Se não tiver movimento para dentro ou para fora, eu vou tratar tudo como se fosse difusivo. Por isso essa observação, ó. Para nos entendermos bem, né, nesse curso, nesse aqui no de introdução e do de métodos computacionais, né, deixa eu acrescentar, mesmo nos casos de balanço de energia e de balanço de quantidade de movimento, os termos de entrada, os termos convectivos, né, de entrada e de saída, vão existir, estão relacionados com o movimento de matéria. Tá? Então eu vou considerar se eu tiver uma corrente de entrada, se eu tiver uma corrente de saída. Leiam essa com bastante atenção e quando você for tratar com outro professor, quando você for tratar com outra pessoa, você pergunta assim, o que é que você entende por entrada e saída? Porque alguns livros e alguns professores consideram alguns mecanismos difusivos como entrada, porque eles atravessam a superfície de controle. Então é muito conceitual. No frigir dos ovos, o efeito final vai ser o mesmo. Quer dizer, se eu considerar um termo difusivo como só geração ou só consumo, eles vão fazer aumentar ou diminuir a quantidade da grandeza no volume de controle, desde que eu saiba o que eu estou fazendo. Se eu considerar entrada convectiva, entrada difusiva, saída convectiva, saída difusiva, também está de boa, porque o efeito no acúmulo vai ser o mesmo. As entradas difusivas ou convectivas fazem aumentar, as saídas convectivas ou difusivas fazem diminuir. Mas aí é uma questão de vocabulário. Se entendam com o professor de vocês. Aqui, eu só vou chamar de entrada e saída se tiver escoamento. Se não tiver escoamento, não tem entrada de energia, não tem entrada de quantidade de movimento, não tem entrada de massa. Se não tiver saída, corrente de saída, não tem saída de massa, não tem saída de energia, não tem saída de quantidade de movimento. Mas aqui, converse com o seu professor para ver o que ele entende, para ver se ele vai puxar uma parte lá dos termos difusivos para cá, para os termos de entrada e saída. É só uma questão de visão. Atravessou a superfície de controle ou não atravessou a superfície de controle? Muitos professores preferem assim. Como eu gosto das coisas, macroscópio para um lado, microscópio para o outro, eu vou tratar desse jeito. E vocês vão ver que vai dar certo, que funciona do mesmo jeito. Se você olhar o nosso balanço lá no Crippin Flow, que vai aparecer lá nas equações de segunda ordem, vocês vão ver que tanto faz considerar geração de massa por difusão ou porque está entrando por difusão, vai dar o mesmo resultado. A gente vai usar as mesmas coisas e o mesmo princípio da homogeneidade dimensional para chegar nesse lugar. E aí, voltando à ideia do princípio da homogeneidade dimensional, quem fez a introdução
Pessoal aí do ABC também, né? Quem estudou os vídeos de princípio da homogeneidade dimensional lá da playlist de introdução, sabe que ferramenta poderosa que é essa aí. Principalmente esse terceiro uso, que é combinar as nossas variáveis, ver a representação dimensional das nossas variáveis envolvidas ali em determinado processo, combinar para obter a parcela do balanço, para obter o termo da reação, da equação. Isso aqui é importante. Então, olha só, vamos pegar aqui um geralzão. Estou pensando em balanço de massa, né? Balanço de massa porque é o nosso problema dos 4 reatores. A grandeza dimensional, a grandeza conservativa mais importante é massa. Então vamos pensar assim, olha, estou fazendo o balanço de massa do reagente A, então eu vou ter o acúmulo de massa de A, primeiro membro, igual a taxa de massa de A que entra, menos a taxa de massa de A que sai, mais a taxa de massa de A gerada, menos a taxa de massa de A consumida. Ah, professor, mas é só uma isomerização ou é reagente? Tudo bem, a gente vai cancelar umas parcelas aqui. Mas o esqueleto de um balanço de massa é esse. Como depois a gente vai ver o esqueleto do balanço de energia, esqueleto do balanço de quantidade de movimento, tudo vai funcionar bonitinho. Mas por enquanto vamos pensar aqui, balanço de massa. E como é balanço de massa, nesse caso aqui, como é balanço de massa da espécie A, todas essas parcelas, todas elas precisam ter a dimensão de massa de A por tempo, de taxa de massa. Balanço na forma diferencial tem dimensão de taxa de massa. Estão vendo ali, ó? Taxa, massa de A, tempo a menos 1. Tá bom. Cada um deles a gente vai fazer a combinação de variáveis, vai usar o princípio da homogeneidade dimensional. Mas o mais complicadinho é esse aqui do primeiro membro, porque a gente olha ali e tem uma derivada. Tem uma derivada no tempo. Mas você fez cálculo 1, meu aluno, minha aluna? Você aprendeu o que significa aquele DDT ali, não aprendeu? Se não aprendeu, revisa comigo aqui. Quando a gente pensa na taxa de acúmulo, tá? Aquele DMADT está escondendo o quê, cara pálida? Está escondendo aquele limite que você aprendeu em cálculo 1. Olha lá, limite quando ΔT tende a zero, da massa em T mais ΔT, dentro do volume de controle, tem que olhar para dentro do volume de controle, menos a massa em T, dentro do volume de controle, dividido pelo ΔT. Agora virou uma fração. Se DMADT parece uma entidade, né? Não vai assombrar vocês, não vai incorporar em ninguém, mas parece uma entidade, fenômeno, né? Aquele limite é uma fração, gente. É uma fração de grandezas dimensionais. Então, olha bem, o denominador da minha, né, o termo todo, DMADT, ele tem dimensão de massa de A por tempo, que é o termo do balanço como um todo. E aí, qual é a dimensão do denominador? O denominador, aquele ΔT, é a variação do tempo. Variação do tempo tem que dimensão, professor Maurício? Tempo. Como está no denominador, vai ser tempo a menos 1 na minha parcela como um todo. Oba! Então, olha só, o DDT, que podia ser massa, podia ser energia, podia ser quantidade de movimento, mas o DDT, ele já leva 1 sobre tempo para a dimensão do meu acúmulo. Então, no numerador daquela fração, do limite, qual é a dimensão que tem que ter para dar taxa de massa? Só quantidade de massa. Quantidade de massa dentro do volume de controle. Ou só quantidade de energia. Quantidade de energia dentro do volume de controle. Ou só quantidade de movimento. Há muita quantidade, mas dentro do volume de controle. Então, a derivada temporal já leva tempo a menos 1. O que vai em cima precisa ser só a dimensão de quantidade da grandeza. Guardado isso, entendido isso, vamos pensar no nosso problema? Vamos equacionar o nosso problema no regime transiente? Vamos pegar o reator 1 primeiro. Olha só como é que ele é bonitinho, né? Ele recebe uma corrente de carga pura, a corrente de reciclo do reator 2, a corrente de reciclo do reator 3, a corrente de reciclo do reator 4. Então ele tem 4 correntes entrando. E tem uma correntezinha só saindo, que é aquela ali, ó, 5F vezes o CA1. Como é mistura perfeita, a concentração dentro do reator é igual à concentração na corrente de saída. Todo mundo já sabe isso desde a introdução à engenharia química. Bom, e ainda o que está aí lá dentro? Tem um meio reacional, tem um volume V1 de meio reacional. Ó, não é o volume nominal do reator, hein, gente? Aquele V1 ali é o volume de meio reacional, que é onde está acontecendo a reação. Não adianta eu fazer no volume do reator se tem uma parte lá que está vazia. Então, V1 representa o volume de meio
reacional. E aí essas são as grandezas que eu tenho envolvida. A reação acontece dentro do reator. Então aquela cinética de primeira ordem, aquela taxa de reação ali, ó, o menos RA, que todo mundo já sabe o que é desde a introdução à engenharia química, aquele menos não quer dizer que é negativo, quer dizer que A é reagente, né? Aquele menos RA está relacionado com o andamento da reação, com a cinética da reação. Ele não tem a ver com a massa pura e simplesmente. Ele diz como o seu reagente está sendo transformado em produto. O que diz respeito ao que dá informação sobre a massa é a concentração de A lá dentro. Então, diante disso, pensando nessas grandezas e olhando agora para o meu esqueletão, para o meu esqueleto do balanço e sabendo que todas as parcelas, princípio da homogeneidade dimensional, para uma equação ser válida, todas as parcelas têm que ter a mesma dimensão. Todas as parcelas têm que ter dimensão de massa por tempo, no balanço de massa de A por tempo, da espécie química A. Muito bem, então agora a gente tem 5 parcelinhas ali, 5, para usar o PHD, para usar o princípio da homogeneidade dimensional e tentar descobrir. Aí alguém pode dizer assim, mas vão existir todas, professor? Calma, cara pálida, a gente vai chegar lá. Olha só, vamos começar do começo. Nós já vimos aquela discussão no slide anterior sobre o termo de acúmulo. Então vamos pensar aqui, quais são as minhas grandezas envolvidas? Vazão. Qual é a dimensão de vazão volumétrica? Volume, L ao cubo, T a menos 1, volume por tempo. Qual é a dimensão de volume? Volume. Qual é a dimensão de concentração? Todas elas, né? A concentração na alimentação, a concentração dentro do reator e na saída, e as outras concentrações de reciclo dos outros reatores, todas elas têm dimensão massa de A por volume. Tá? A minha taxa de reação tem dimensão de massa de A por volume por tempo. Taxa de reação menos RA sempre. Não importa qual é a cinética, o que vai estar lá no outro membro descrevendo a cinética, a entidade ou a grandeza taxa de reação tem dimensão de massa de A por volume por tempo. Tá de boa? Tá entendido? Então agora vamos pensar o seguinte, como é que eu faço o meu termo de acúmulo? O DMADT. Ora, a gente já viu, né? Olhando cá para dentro do volume de controle, a grandeza que me dá informação sobre a massa é o CA. Mas CA é massa por volume. Então como é que eu faço para ter massa, já que DDT já leva o tempo a menos 1 no denominador? Ah, eu tenho que multiplicar pelo volume. Exatamente isso. A gente vai pegar, ó, DMA1DT vai ser DV1, volume do reator do tanque 1, né? Vezes a concentração no reator 1, DT. Pronto. Tá ali o nosso termo de acúmulo. Simplesinho, né? Pequenininho, mas é verdade. Porque é só multiplicar o volume de meio racional pela concentração que eu tenho a massa. E aí como é que eu faço com o termo de entrada? Ah, a entrada dá trabalho. Entrada a gente tem 4 entradas. Eu tenho entrada de carga pura, eu tenho reciclo do reator 2, eu tenho reciclo do reator 3 e eu tenho reciclo do reator 4. Pois é. Então, qual é a grandeza que está envolvendo massa? As concentrações envolvem massa, mas a concentração é a dimensão de massa por volume. E qual é a dimensão de taxa de entrada? É massa por tempo. Se eu multiplicar pelas vazões correspondentes, hein, gente? Não é só pelo F. Pela quantidade de volume que está atravessando ali cada uma daquelas correntes, eu não tenho massa por tempo. Porque vazão é volume por tempo. E concentração é massa por volume, volume por tempo vezes massa por volume vai dar massa por tempo. Então, ó, o meu termo de entrada é a soma daquelas 4 parcelinhas. O FCAF, o FCA2, porque eu só estou reciclando uma vez F para o CA2, mas 2 FCA3 e FCA4. Olha que chique, que bonito que ficou. A saída é mais fácil ainda. A saída está todo mundo saindo por uma corrente só. Então ela vai ser o quê? 5F CA1. Pronto. CA1 de T, porque eu estou em regime transiente. Aí vem a pergunta que não quer calar. Mas A é reagente. Como é que eu vou fazer com esse termo de geração? Tem? Não tem. Ah, se A for um intermediário químico. Aí você tem geração e tem consumo. Mas aqui não, aqui é simples. Então A é reagente. Não tem geração. O termo de geração, portanto, neste balanço de reagente é nulo. Nenhuma dor, ó. 0 grama-mol, quilomol por minuto, por hora, ou por tempo, né? Mas A é reagente, então não é, ele é apenas consumido. E como é que eu sei o consumo? Aí eu tenho que pensar na minha taxa de reação. O desaparecimento de A do meu volume de controle por causa da reação tem a ver com a cinética de reação. Tem a ver com o menos RA. Mas o menos RA tem dimensão de massa de A por volume por tempo. Como é que eu faço para ter massa de A por tempo? Professor, multiplica pelo volume. Qual o volume, cara pálida? Do meio racional.
Qual concentração, cara pálida? A concentração dentro daquele reator, porque do reator 2 vai ser outra concentração. Então ali eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar a minha taxa de reação na concentração dentro daquele reator, porque é diferente dos outros, pelo volume de meio reacional daquele reator. E é exatamente isso que a gente vai fazer para ter o termo de consumo. Olha como é que ele fica bonitinho. No geralzaço, V1 vezes menos a taxa de reação, vezes o menos RA. No nosso caso, reação de primeira ordem, como a taxa de reação é KCA, V1, né, KCA1, porque a concentração dentro do tanque 1 é CA1. Pronto, agora eu posso montar o balanço. Já tenho os 5 termos. Montando o nosso balanço, nós vamos ter aquele ali, ó, DDT de V1, CA1 de T, igual a entrada, né, FCAF mais FCA2 mais 2FCA3 mais FCA4, tudo variando com o tempo, menos a saída, menos 5FCA1, menos o consumido, menos V1KCA1, porque a gente tem que ajustar os sinais no esqueleto. Ó, naquela equação lá tem sinal para saída e tem sinal negativo para o consumo. Aqui nas equações eu só descobri como é que era que eu montava a parcela usando o princípio da homogeneidade dimensional, tá bom? Feito isso para o reator 1, pensa aí agora, será que eu vou adiante ou deixo para vocês? Pensa aí, faz antes de mudar de slide. Faz antes de mudar de slide para o reator 2, é igualzinho, é por analogia. Faz antes de mudar de slide para o reator 3, é igualzinho, para o vídeo. Para aqui agora, me para, depois a gente me bota para funcionar de novo. E faz você. Tenta você chegar no balanço dos outros, tá? Bom, supondo que você fez, vamos conferir? Então, ó, por analogia, a gente aplica o PHD para os reatores 2, 3 e 4. E que balanço que a gente vai obter, professor? Aqueles ali, ó. DDT de V, agora o balanço no reator 2. Então, volume de meio racional 2, concentração dentro do reator 2, igual carga pura, tem carga pura, né? FCAF mais 3FCA1, quer dizer, o que está saindo do CA1, dos 5 que estão saindo de vazão, 3 vão entrar no reator 2, né? Mais FCA3, tem um reciclo do reator 3 para o 2, mais 2FCA4, tem um reciclo do reator 4 para o 2. Menos 7FCA2. Olha que bonitinho! Está saindo mais, lógico, está saindo mais, porque tem um reciclo. E aí está fazendo aumentar. Menos o termo de consumo que está lá, V2KCA2. Ó, reação está dentro do reator 2, concentração do reator 2. E para o reator 3, claro que vocês fizeram também, né? Eu dei esse tempo, vocês me pararam aí no vídeo para poder fazer vocês mesmos, chegaram a essa equação. Ali não tem alimentação de carga pura. Só tem alimentação de carga pura no reator 1 e no reator 2. Então, ó, DDT de V3CA3, porque eu estou no reator 3, e agora só tem o bypass do reator 1, FCA1, né? A entrada do reator 2, que saiu do reator 2 e foi para o 3, 4, FCA2, e o reciclo do reator 4, FCA4, entrando. Saindo, 6FCA3. E o termo de consumo, V3KCA3, porque eu estou dentro do reator 3, a concentração dentro do reator 3 é CA3. E para o último reator, reator 4, mesmíssima coisa, DDT de V4C4, igual, aí bypass do reator 1, FCA1, bypass do reator 2, 2FCA2, saída do reator 3, 3FCA3, a saída do reator 4, 6FCA4 e o termo de consumo V4KCA4, menos V4CA4. Pronto, ó, já temos as 4 equações de balanço. E oi, as 4 equações de balanço têm derivada. Todas elas têm pelo menos uma derivada de alguma dessas grandezas. No caso ali, né, de um conjuntinho. Juntando isso tudo, juntando essas 4 equações, e vocês leram o texto, e está no texto da disciplina, na hora que eu liguei, na partida, a concentração era a metade da concentração de alimentação. Então, ó, para cada reator, no instante t igual a 0, olha lá, a última coluna lá, ó, os 4. Todas elas iguaizinhas. Por quê? No tempo 0 minutos, a concentração dentro do reator 1 era metade do CAF. A concentração dentro do reator 2 era metade do CAF. A concentração dentro do reator 3 era metade do CAF. A concentração do reator 4 era metade do CAF. Esse é o problema dessa nossa disciplina de métodos matemáticos. É isso aqui e mais um montão de irmãos e irmãs desse problema que a gente vai resolver ao longo desse período, ao longo desse curso. Mas, vocês lembram lá no outro vídeo que a gente falou que se deixasse esse troço funcionando, ia chegar no regime permanente? E se chegasse no regime permanente? O que muda?
O que muda daquelas equações quando chega no regime permanente? Aí eu vou perguntar para os meus alunos, alunas e aqueles de vocês que já assistiram a playlist de introdução, o que é que caracteriza um regime permanente, gente? Não pode ter acúmulo de grandezas conservativas. Nesse caso nosso aqui, não pode ter acúmulo de massa nem global, a gente já sabe que não tem, nem dos componentes, nem do reagente, nem do produto. Então, ao longo do tempo, enquanto o sistema estiver funcionando, não tem acúmulo, só tem entrada, saída, geração, consumo, quando são pertinentes. E é exatamente isso. No regime permanente, o acúmulo é zero. Corta esse acúmulo aí. Corta todas aquelas parcelas que aparecem no primeiro membro. Isso é causa, é isso que faz existir regime permanente, o acúmulo ser nulo. Qual é a consequência disso? Aí a gente já sabe, nada vai variar com o tempo. No regime permanente, grandeza nenhuma pode variar com o tempo. No regime permanente, hein, gente? No regime transiente, claro que vai variar, mas no regime permanente, CA1 vai virar CA1 do regime permanente constante. CA2 vai virar CA2 do regime permanente constante. CA3 vai virar CA3 do regime permanente constante, com o tempo. CA4 vai virar CA4 do regime permanente constante, com o tempo. E essa é a parte mais relevante, é aquilo que a gente tem que entender. Ó. Não ter acúmulo causa o regime permanente. Não ter acúmulo de nenhuma grandeza. Não pode ter umazinha que varie com o tempo. Umazinha que acumule. A consequência é que nenhuma grandeza varia com o tempo. Então toma cuidado que a gente está em regime permanente, é tudo constante no tempo. Não, está em regime permanente porque não tem acúmulo. Porque o termo de acúmulo é nulo. E aí, porque o termo de acúmulo é nulo, os valores das grandezas não mudam. Com o tempo, pode mudar com a posição e a gente vai ver que muda. E uma lista de exercícios que vai aparecer na aula 2, vocês já vão perceber que tem exercício lá que muda com o comprimento, mas não muda com o tempo. Tá? Então a gente está muito atento a isso. Como é que fica o balanço no regime permanente? Desse jeito, ó. 0 é a taxa de massa de ar que entra, menos a taxa de massa de ar que sai, mais a taxa de massa de ar gerado, que a gente já sabe qual é, né? Que é reagente, é 0, menos a taxa de massa de ar consumido. Pronto. No regime permanente, o acúmulo é 0, o resto a gente compõe pelo princípio da homogeneidade dimensional. E como é que fica? Como é que a gente ajusta essas equações agora para essa nova realidade? Do jeito que está ali. Tá? Cada uma das 4 reações vai ter 0 no primeiro membro, o termo de acúmulo, e onde era CA1 do tempo, CA2 do tempo, CA3 do tempo, CA4 do tempo, vai ver CA1 do regime permanente, CA2 do regime permanente, CA3 do regime permanente, CA4 do regime permanente. Essas 4 equações. Vocês que foram alunos de métodos computacionais 1 e T751, aquela que a gente colocou aqui a playlist também para vocês consultarem. Vocês que estão de fora da Rural, mas que estão estudando as nossas playlists lá, dos nossos vídeos, dos nossos cursos, sabem, esse problema aqui já foi resolvido. Ele inicia a disciplina de métodos computacionais 1 teórico. E vocês que fizeram e passaram na Rural, sabem resolver. E vocês que fizeram álgebra linear, também devem saber resolver. Mas se está com dúvida, vai lá e assiste ao curso de T751, Métodos Computacionais Aplicados. Mas isso aqui é o passado de vocês. É o nosso passado. Vocês que foram meus alunos, que fizeram introdução comigo, que fizeram métodos computacionais comigo, que estão fazendo métodos matemáticos agora, isso é nosso passado, hein, gente? Para frente é o que a gente chegou antes. Mas isso aqui é interessante porque a gente pensa assim, como é que foi resolver esse negócio? O que vocês buscaram quando a gente resolveu esse negócio? Eu queria saber qual era o valor da concentração. Da concentração no regime permanente, que não variava com o tempo. Verdade. Mas olha só, será que eu conseguia resolver? Lembra da introdução à engenharia química? Análise de número de graus de liberdade do problema? Pois é, vamos ver se esse problema está bem posto. Porque esse aqui que é pequenininho fica fácil. O outro que é transiente, a gente ainda tem que levar em conta aquelas condições lá da partida. Mas olha só, esse aqui que é pequenininho é moleza. A gente sabe que o número de graus de liberdade de um problema ele pode ser dado pelo número de variáveis, todas as grandezas envolvidas, menos o número de especificações, quer dizer, os valores que eu conheço a priori, que constam do texto, ou que constam do enunciado, ou que constam da tabela de dados, dados para mim, sem que eu use nenhuma equação de cabeça, são especificações, menos o número de equações linearmente independentes. Equações que eu não posso combinar e chegar numa outra, né? Então, olha só, vamos pensar aqui nesse nosso caso. Abra aí o enunciado do exercício. Essas são as nossas variáveis. Vazão, o F, o K, o CAF, o V1, V2, V3, V4, o CA1, CA2, CA3, CA4 do regime permanente. 11 variáveis.
Quais são as nossas especificações? Se você olhar a tabela, você tem o valor da vazão, do F, o valor do volume do K, o valor do CAF e o valor dos volumes. E a gente só precisa então do valor das concentrações no regime permanente. Ou seja, tenho 11 variáveis menos 7, para dar 0, que dá uma solução única, eu preciso de 4 equações linearmente independentes. Mas não são. Olha o nosso balanço, gente. Olha que bonitinho, 4 equações, e não tem jeito de eu somar 3 equações e chegar na quarta, não chega. Elas são linearmente independentes. Então eu tenho 4 equações linearmente independentes, o que significa que eu tenho 0 grau de liberdade. E aí vocês viram lá em Introdução à Engenharia Química, quando eu tenho 0 graus de liberdade num sistema de equações algébricas, eu tenho uma solução única. E essa solução única é o que a gente consegue aqui. Nesse problema que está bem posto, nesse problema que está muito legal, mas que vocês já resolveram. Vocês já teriam resolvido em Introdução à Engenharia Química com um trabalhão. Vocês já resolveram em métodos computacionais com um trabalhinho. Então a gente não precisa fazer aqui de novo. É só para a gente entender aqui. Quando chegou na solução, o que vocês obtiveram? Números. Um número para cada concentração. Umzinho só. Era o valor da concentração 1 no regime permanente, era o valor da concentração 2 no regime permanente, era o valor da concentração 3 no regime permanente. Não variam um montão de números, não. Eram só os 4 valores das 4 únicas coisas que não estavam determinadas ali. E essa é a questão interessante. A gente dá para rearranjar. Aqui é recordações de métodos, tá, gente? Você que foi aluno de métodos pode até passar mais depressa desse ponto. Mas a gente já escreveu isso aqui lá em métodos computacionais, escreveu o sistema na fórmula matricial. Nossa, ficou grande, ficou assustador. Que matrizona é essa? Só tem número ali. Se você observar bem, nessa diagonal que ainda tem umas letrinhas, o V1 é conhecido, o K é conhecido, o F é conhecido. O V2 é conhecido, o K é conhecido, o F é conhecido. Tudo é conhecido. Na hora que substituir, só dá número naquela matrizona. Né? A mesma coisa lá no segundo membro. Menos CAF é conhecido. Quer dizer, é o valor da concentração na alimentação com sinal negativo. A única coisa que a gente não conhece são as concentrações do regime permanente, que é pequenininho. Então, generalizando um sistema algébrico assim, ó, de equações lineares, a gente tem A, matriz de coeficientes, vezes X, vetor de incógnitas, igual a R, vetor de respostas, como a gente está qualificando aqui agora, para vocês entenderem e recordarem métodos computacionais CT751, que está aí a playlist para quem não é da Rural assistir. Mas, no nosso problema, nesse nosso problema, A é a matriz de coeficientes, beleza, né? O meu vetor de incógnitas é o X, CA1 do regime permanente, CA2 do regime permanente, CA3 do regime permanente, CA4 do regime permanente. E o meu vetor de respostas é o que está no segundo membro. É o que despedurou e eu deixou lá no segundo membro. Facilzinho assim. A solução que a gente encontra aqui são valores. É diferente. É diferente em T353. É diferente em métodos matemáticos. Ai, dói um pouquinho, mas é diferente. No nosso problema em regime transiente, vamos voltar com ele aqui, para começar a dar, né, a diminuir um pouquinho o cabelo, né? Porque a gente começa a arrancar os fios de cabelo, fica quando pensa que assim, vai ser grande demais, professor, vai ser difícil demais. Calma, não vai. Não vai. Fica comigo. Não tenha medo de mim, não. Posso rosnar, mas eu não mordo. Mas olha só, presta atenção aqui. Pode parecer grande, pode parecer difícil, mas não é para quem estuda. Para quem estuda, tudo se faz fácil, né, gente? Então, para esse problema aqui, que eu tenho a equação diferencial e aquelas condições da partida lá, não vai ser a mesma coisa de procurar valores. Na verdade, quando eu estou falando ali, aquelas 4 equações, elas estão acopladas, né? O CA1 aparece nas 4 equações, o CA2 aparece nas 4 equações, o CA3 aparece nas 4 equações, o CA4 também. Então, eu não consigo calcular um separado do outro. Eu não consigo usar só a equação 1 para achar o CA1, eu não consigo usar só a equação 2 para achar o CA2, mas isso também acontecia com o sistema de equações lineares lá do permanente, não era? Você tinha que resolver o sistema, fazer um Gauss-Jordan, fazer um Gauss-Seidel, qualquer coisa assim, né? Então, tá lá. Mas, olha só que coisa interessante. A solução, esse aqui é o problema, a solução que a gente está procurando não são números. Quer dizer, não são um número para cada CA. Pode ser uma tabela com um monte de números, ou pode ser uma função contínua do tempo. CA1 de T, CA2 de T, CA3 de T, CA4 de T. É isso que a gente precisa. E é isso que tem que ter bastante atenção, tá? Porque senão a gente começa a ficar vendo coisas que não deveriam estar ali, tá bom? Então, vamos pensar nisso, porque assim, esse é o nosso desafio daqui para frente.
É isso aqui que a gente vai fazer em métodos computacionais, métodos matemáticos aplicados. E aí, para terminar essa aula, que já vai grande, a aula 1 termina aqui, que é essa de apresentação. Olha que desafio bonito. Agora é outro problema. Agora vocês vão fazer balanço de energia num sistema de resfriamento de fluido, de massa específica ρ, de capacidade calorífica Cp, num sistema de 3 tanques de mistura com reciclo com bypass, em que uma determinada taxa de calor constante é removida de cada um deles ali, podia ser um refrigerador, alguma coisa assim, uma serpentina, lembra da serpentina que o povo usa para esfriar chopp? Pois é, parecido. Né? Então você tem ali um sistema de resfriamento que vai tirando uma taxa de calor Q1 do tanque 1, Q2 do tanque 2, Q3 do tanque 3. E eles têm as saídas e aquele emaranhado ali. Como determinar T1, T2 e T3 no regime transiente, na hora que você liga. E aí, para saber como é que liga, né, para a gente poder ter aquelas condições da partida, assumam isso aqui, ó. Na partida do sistema, no momento que eu ligo meu sistema, todos os tanques tinham temperatura TF, igualzinha a temperatura da alimentação. Fica de dever de casa para vocês. Fica para a gente conversar quando vocês entrarem lá no chat comigo, quando vocês mandarem mensagem lá nos comentários dos vídeos, se conseguiram, se não conseguiram. Diz para mim se conseguiram. Volta lá nas aulas de introdução, volta nas aulas de métodos e vocês vão ter balanços parecidos. Então me digam se vocês conseguiram fazer esse sistema aí, montar lá as equações diferenciais, as equações que têm derivada, mais aquela condiçãozinha lá da partida. Esse é o nosso desafio. Agradeço que vocês tenham chegado comigo até aqui. Aguardem as próximas aulas. Logo, logo vocês vão receber mais vídeos. Mas a aula 1, de condições iniciais, de apresentação da disciplina, de conceitos iniciais, está posta para vocês. Não faltam desafios, não faltam problemas para nós. Mas olha, garanto para vocês, ao terminar o curso, aprendendo, sabendo o que estão fazendo, vocês vão estar muito felizes, porque isso permite a gente ter uma visão da engenharia, uma visão do que pode acontecer antes que aconteça, porque você já pensou? Você monta um sistema desse aqui, esse resfriamento não tem problema, o pior que pode acontecer é congelar tudo lá dentro. Mas, e quebrar as pás dos agitadores. Mas imagina que fosse o contrário, fosse um aquecimento. E você não testou antes, e você não fez as contas antes, e monta o sistema, e ele explode porque esquentou demais, ou ele derrete porque esquentou demais. Então, como métodos matemáticos que vai resolver esses problemas, vai ajudar vocês. Fiquem comigo, vamos fazer as outras aulas. Assim que os outros vídeos aparecerem, vocês vão lá curtindo, assistindo, comentando, que a gente vai trocando ideias. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula, hein?